E teve várias vezes que eu olhava ali pra câmera e falava, cara, eu não vou gravar, não vou postar vídeo, não vou fazer isso. Teve épocas que eu parei literalmente de gravar. Sério? Parei mesmo. Eu falava, cara, eu vou parar. Só que existia algo que despertava em mim, falava, cara, não é só sobre seus vídeos, Matheus. Você tem que entender que não é só sobre Não é sobre visualização. você. Não é sobre você. É sobre alguém que eu quero tocar através de você. É, Se você parar, pessoas param. Se você desistir, verdade. pessoas desistem. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu me chamo Nathalie Reis e sou host desse podcast chamado Redescobrindo Deus, para mostrar para vocês que Deus é maravilhoso, que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E como mostrar isso para vocês? Trazendo pessoas e convidados maravilhosos que têm experiências com Deus, que Deus transformou para provar para você que Ele existe e que Ele tem um propósito na vida de cada um e Ele tem na sua também. Então, antes de tudo, vocês comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e envia para os seus amigos, para sua família, para aquelas pessoas que você fala assim, que você está pensando, cara, preciso ouvir isso. Ela precisa ver que Deus tem um propósito na vida dela. Ele precisa ver que Deus tem um propósito na vida dele. Então envia logo para vocês não esquecerem. E fica aqui conosco, que hoje nós temos um convidado novo para vocês verem quanto Deus é maravilhoso, seja nos jovens, seja não tem idade para Deus vir e transformar. Então ele é jovem, tem 21 anos, é da Assembleia de Deus de Parque Paulista aqui no Rio de Janeiro, do pastor Marcelo, e ele está aqui para poder contar para vocês, para conversar conosco sobre a vida dele com Deus. Obrigada, Matheus, por ter vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe que é uma correria danada, né? Mas por você ter aceito estar aqui conosco, a gente está conversando dele, que é lindo, maravilhoso, e que eu amo de paixão, que é o nosso Deus. Não tem como a gente não ficar feliz, né? E já quero agradecer pelo convite, obrigado. Para você, ó, ela já falou, falo de novo, você chegou aqui, você vai ser abençoado, você vai ser impactado por esse podcast. Então, fica até o final, já curte aí, comenta, compartilha pro teu amigo que dá tempo e fica até o final para você ser abençoado. Amém. Matheus, para a gente começar, o pessoal quer te conhecer. Quem é Matheus? Fala um pouco pra gente da sua história, se você veio de um berço evangélico, se você não veio. Fala um pouco de você. Então, cara, a minha história começa quando minha mãe estava afastada, minha mãe e meu pai eram afastados, então eu não nasci num berço evangélico. Mas, graças a Deus, Deus deu uma rasteira na minha mãe, deu uma rasteira a tempo. E aí, aos 4 anos, eu comecei a ir para a igreja, frequentava o Ministério Moriá lá de Parque Colúmbia, né, com os meus pastores Robson e Rogério na época. E, assim, a minha infância foi uma infância que, graças a Deus, eu sou grato, né, pelos ensinamentos da minha mãe, sou grato por ela ter conhecido Jesus a tempo, porque foi isso que fez eu conhecer ele também. Então, assim, eram 2 jovens, né, porque me tiveram muito novo. Minha mãe me engravidou com 15 anos, então, assim, não tinha, sabe, aquele discernimento, aquela maturidade para poder criar e cuidar de uma criança da forma certa, mas eu sou grato a Deus, porque a minha mãe, graças a Deus, sempre foi uma mulher posicionada na minha casa. Então, quando ela se converteu, a gente começou a frequentar a igreja, e aí eu já ia pra salinha, né? Já começava a fazer aquela ruaça toda. Pegava o terror na salinha, a tia da salinha não queria cuidar de mim. Normal, eu falo que essas tias da salinha vai, conexão direta. Não precisa nem de muita coisa, elas vão direto pro céu, já tem casa com piscina e tudo pra elas. Se Deus um dia falar assim, eu quero só os que sofreram na terra, a tia da salinha vai ser a primeira. Vai ser. Vai embora, vai a tia da salinha tudinho. Então, assim, sempre foi aquela criança arteira, né? Chegava no culto, aí brincava com as crianças. Mas eu e minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, meninas, então já nasci num negócio meio complicado, né? 3 mulheres e um único homem só, o mais velho. Meu Deus. Então, sabe como é que era complicado? Tu é o mais velho delas? Sou o mais velho.
Então, tipo assim... Gente, e elas mandam em você, e elas queriam mandar em você o tempo todo, porque Lógico, mulher, né? rapaz, manda. Não é que mulher gosta de mandar, é que elas entendem, elas têm visão, elas são visionárias, São entendeu? visionárias. São visionárias. Ela não quer mandar no homem, não é instinto isso. Não queria, né? Mas fazia. Não queria, mas fazia. Chegava, Bia, Cris, Vitória, sempre fui mandado por elas. Mas, assim, eu amo minhas irmãs, então sei que vocês estão assistindo. Um beijão pra vocês. E, graças a Deus, né? Meu pai também, ele era um cara que era, assim, era usuário de drogas, era um cara que era viciado. Então, assim, quando ele se converteu também, se posicionou, tomou essa decisão, as nossas vidas começou a mudar, porque não tem como você não aceitar e não conhecer Jesus e ser a mesma pessoa. Não tem Mas ele conheceu junto com a sua mãe? Conheceu junto com a minha mãe. Quando a sua mãe se converteu, Isso. ele foi junto. Quando a minha mãe se converteu, ela deu a obrigação, né? Não, mas é legal, porque muitos, né? Muitos não vai, aí depois tem que conquistar a família, né? Ao tempo, com o tempo, Mas que bom que os dois foram juntos e você pôde nascer e suas irmãs também lá transformado. Isso aí, um lar transformado. Então, assim, depois a gente começou a recebemos uma missão, meus pastores receberam uma missão de ir para uma terra totalmente diferente. E aí começou o projeto, né? Que eles foram chamados para ir para Santa Cruz da Serra, abrir o ministério deles aqui. E aí a minha mãe aceitou de cara, né? Falou com a pastora, não, eu vou, meu pai, eu não vou não, cara, aqui eu tenho casa, aqui eu tô perto do meu pai, aqui eu tenho aquele conforto, né? Mas Deus, quando ele nos chama, Deus, quando ele faz essa chamada pra gente viver o propósito dele, ele não quer que a gente fique confortável. Não mesmo. Porque aquele lugar que você fica confortável, você é impedido de crescer. Então, assim, é igual avião. Se o avião estiver no aeroporto, ele não decola nunca. Então, assim, o lugar do avião, o aeroporto é só um repouso. Só algo para ele abastecer, mas depois ele decola. Então, assim, igual foi isso que né? aconteceu, exatamente. Então, foi isso que aconteceu com a gente. A gente veio para Santa Cruz da Serra e eu comecei a viver aqui nessa cidade, aqui nessa terra maravilhosa. E, assim, foi começando, sabe, aquele crescimento e a paixão por Jesus, né? A paixão pela palavra. Porque antes eu era uma criança que era, meu Deus do céu, terrível, eu não queria saber de Jesus. Claro, mas com quantos anos você começou a entender quem era Jesus? Então, a partir dos 15 anos. 15 Porque, anos? assim, antes dos 15, aí na realidade eu ia pra igreja, né? Eu frequentava os cultos, porque minha mãe sempre me obrigava. Nunca chegou a desviar, não? Não, nunca cheguei assim a desviar, mas eu tava na igreja, mas tava com o pé no mundo. Um exemplo, na igreja era uma pessoa, na Meio escola era desviado, outra. Na igreja era uma pessoa, na escola era outra. Na frente do pai, mas não. Sou fiel, crente aqui. Depois, e aí, vamos pra onde? Chegava na escola, rapaz, era terrível. Mas assim, eu nunca cheguei a ir pra balada, essas coisas não, entendeu? Até porque meus pais são conservadores, então eles me impediam, me livravam de viver isso lá fora. E graças a Deus, né? Que senão Deu talvez eu certo. poderia ter gostado, né? E ficado. Então, assim, foi esse processo, sabe? Foi um pouco difícil, mas depois dos 15 anos eu comecei a conhecer Jesus. Como? Você teve algo assim, como que virou essa chave? Como Você que falou assim, despertou? eu não quero Jesus da minha mãe, eu quero o meu Jesus. Como é Viver que o é? meu Jesus. Isso aí. É porque, assim, quando eu cheguei nessa idade, eu tava fazendo uns trabalhinhos, né? Então, eu via que a minha pastora é uma mulher muito sábia, né? A pastora Rogéria é uma mulher muito sábia. Então, ela sempre dava muita orientação pra minha mãe e sempre tirava todas as dúvidas que eu queria. E aí eu chegava pra ela e falava, pô, por que tatuagem não pode? Por que isso aqui não pode? Por que o jovem não posso viver isso, não posso viver aquilo? E ela sempre me respondia à base da palavra. Então eu olhava e falava assim, cara, todas as respostas que eu pergunto, para todas as perguntas que eu faço pra ela, ela responde com a palavra. Então existe algo na palavra que faz ela ter todas essas respostas. E o que é isso? E aí eu falava, e ela falava, filho, você precisa mergulhar, você precisa ver quem é Jesus. E eu, pastora, mas eu não consigo ler a Bíblia em casa porque minha família é barulhenta. Como é que eu vou ler lá em casa? Não me concentro. Aí ela, então você vai para um lugar, encontra um lugar e você vai ter o seu secreto com Deus, assim como diz Mateus. Então, eu fui para Laje. E aí que começa a história do Mateus na Laje. Depois eu fui apelidado como menino da Laje também, né, nos vídeos. E aí eu comecei pra Laje primeiro só pra ler. Eu não gravava lá, só lia. Só pra ter uma paz Só pra ler, pra ter a paz. Isso. E aí eu comecei a ler lá em cima. Aí eu vi a palavra assim, e eu comecei a ler Gênesis, né? Na verdade, eu li Gênesis, mas pulei logo pra Mateus. Porque eu queria descobrir quem era Jesus.
qual foi a história dele, para depois entender qual foi a criação. Quando eu comecei a ler, eu comecei pelo Novo Testamento. Isso aí. Eu sempre falo que se você gosta de saber, tipo assim, não, eu quero saber quem é Jesus, você começa pelo Novo Testamento. Agora, se você gosta de história, se você é aquele que gosta, você começa pelo Antigo. Porque quando a gente começa pelo Novo Testamento, é bem mais fácil de você entender, né? E tem gente que gosta mais de... assim, não tem uma fórmula, né, Mateus, pra gente poder seguir. Mas eu acho que ele começou a seguir Mateus. Você falou assim, vou seguir Mateus, que é meu nome, alguma coisa tem aí, eu vou pegar alguma coisa. Eu vou pegar alguma coisa aí desse Mateus aí. Fala vou pra ver se mim. esse Mateus parece comigo mesmo. Vou ver. E aí eu comecei a ler, e daí fui pra Mateus, aí comecei a ver as histórias de Jesus, falava, caramba, cara, ele foi uma pessoa igual a gente, né, um humano, mas ele fez uma transformação terrível na Terra, né, assim, é por causa dele que eu tô aqui hoje, então falava, cara, eu vou mergulhar mais. E aí começou toda essa paixão pela palavra, e aí minha mãe começou a ver, e aí minha mãe se amarrava, né, cara, Claro, minha mãe olhava e falava, caraca, meu filho tá lendo e tal. E aí teve até uma vez que eu tava num processo que a minha Bíblia era muito, muito velha, né? Muito antiga. Que era uma Bíblia que era da minha mãe, né? Que eu pegava, que ela não sabe, deve estar descobrindo agora. Eu pegava a Bíblia da minha mãe e aí eu peguei ali, tava lendo, só que eu queria trocar de Bíblia. E aí eu falei com a pastora, eu preciso trocar de Bíblia e tal. E tinha uma Bíblia que era a mensagem. Eu tenho ela até hoje, né? A Bíblia é a mensagem, até para vocês, talvez, que gostam de ler e quer entender, tipo, de uma forma diferente a palavra lá, você vai ver que ela é com palavras bem, como que eu posso dizer, simplificada para nossa geração. E aí eu comecei a perguntar à pastora como que eu faria para comprar essa Bíblia. Aí eu tava trabalhando já, né, na época, só que eu tinha pegado o meu salário e gastado o dinheiro quase todo. E tinha sobrado só um pouquinho, que era o valor exato da Bíblia. E aí ela falou assim, filho, o pastor Jonas, né, que era um pastor que vendia livros para ela, o pastor Jonas tá com a Bíblia mensagem aqui, o valor é tanto. Você vai querer? Eu tinha falado para ela que queria, e aí tinha chegado a data de pagar, e eu tava com o dinheiro contado. E aí eu olhei assim e falei, cara, eu vou falar para ela que eu não quero não quero mais não, que eu vou usar esse dinheiro aqui pra outra coisa e tal. Aí eu fui e mandei uma mensagem, pastora, não dá para mim não e tal. Aí ela, filho, a sua Bíblia já tá aqui. Aí eu, caraca, e agora, cara? Eu ia usar esse dinheiro pra outra coisa e tal. Falei, vou comprar, cara. Aí paguei a Bíblia, peguei a Bíblia e levei pra casa. No mesmo dia que eu peguei a Bíblia, que eu abri lá o plásticozinho dela, que eu li, Deus começou a falar comigo. Então eu falei assim, caraca, era muito mais do que uma Bíblia. Era um convite de Deus pra me mergulhar mesmo mais ainda. Então assim, Mateus, como assim? Se eu comprar uma Bíblia nova, Deus vai falar mais comigo? Não, não é isso. É que às vezes assim, a gente quer priorizar outras coisas, sabe? A gente quer ter ali uma oportunidade da gente mergulhar, da gente se aprofundar e a gente quer viver outro momento, sabe? Talvez se eu pegasse esse dinheiro e usasse para outra coisa, não iria fazer tão bem quanto a palavra, que na verdade para mim nada é melhor do que a palavra. Então eu olhei ali, Deus falou comigo no mesmo dia, eu falei, caraca, cara, como assim? Deus revela, não é possível, eu falei, não é possível. Você tá me vendo mesmo? Você tá me vendo? Tá me vigiando? Tá ficando doido? Eu sou meio doidinho, né? Eu falo que eu sou meio doidinho. Tipo assim, eu converso com Deus como se fosse um amigo. Até porque ele é o nosso melhor amigo, né? Então, tipo, às vezes não é de maluco. O pessoal olha assim e fala, eu tá falando ali. Eu falo, pô, Deus, aconteceu isso lá na escola, o cara, brigou comigo e agora? O que é que eu faço? Eu pego ele? Aí ele vai pra palavra, filho. Aí eu ia ler a palavra e tava lá. Pra gente não ferir o nosso irmão, que a gente tem que amar o nosso próximo. Caraca, rapaz. Não era isso que eu queria ouvir. Cadê a parte da Bíblia que tá assim, pega? Mentira, cara. Eu não acreditava, mas aí eu comecei a viver aquilo ali, eu comecei realmente a ver que Jesus, tipo, Deus, ele é, não precisa provar pra ninguém. Verdade. Sabe? E aí eu comecei a ler, e aí despertou. Falei assim, caramba, cara, e se eu falar isso aqui pras pessoas? Se eu, sei lá, eu vejo aqui que a Bíblia não é chata mesmo. A Bíblia é algo legal. Tipo, eu tô lendo aqui, é bacana, então... Mas você já abriu a Bíblia, olhou e falou assim, cara, isso é muito chato, eu não vou conseguir ler isso não. Então, eu tive esse momento. Todo mundo tem esse momento, né? Eu comecei a ler ali, por isso que eu pulei para Mateus. Porque eu tava em Gênesis. E aí, quando começou a ver a genealogia, eu não entendia nada. O Caim é irmão de Abel, e aí passou e teve um filho, e quem é esse filho?
Mas como assim? Eu não sou da família dele, gente? O que eu tô lendo isso aqui? Eu quero saber quem é ele. Eu quero saber de Jesus. Onde é que tá Jesus? Eu falo, tá em Mateus. Eu falo, então eu vou pra Mateus. Aí eu fui. Mas era chato. Eu olhava assim e falava, cara, é chato, cara. E a minha mãe, por que eu até criei esse quadro Ler Bíblia é Chato? Porque a minha mãe, quando no começo, antes dos 15, ela falava assim, vocês só vão mexer no celular depois que vocês lerem a Bíblia. Ai, e aí a gente achava que a gente era malandro, né? Falava, minha mãe vai pro trabalho, vou fingir que eu li. Quando ela chegar do trabalho, eu vou estar mexendo no celular e vou falar, mãe, já li já. Ela falava o quê? Você vai ter que pegar e anotar o que você entendeu da palavra, o capítulo, o versículo e o livro, e você vai colar na geladeira. Que quando eu chegar do trabalho eu vou olhar. E aí teve várias vezes que ela chegava do trabalho e meu papel não tava lá. Que tinha que estar o meu nome, Mateus, o livro e tal, e o que eu entendi. Com as tuas irmãs também? Das minhas irmãs também, os 4. Aham. E aí ela chegava em casa do trabalho várias vezes, cara, meu nome não tava lá. Mateus, que você não leu, não? Aí eu falei, mãe, não li, não sei o que lá. Você teve o dia todo pra você ler, você só estudou, só foi a única coisa que você fez. Você ficou o dia todo em casa. Então você não vai mexer no celular, tirar o celular. Então, assim, por conta disso, eu achava que a Bíblia era chato, porque eu falava, cara, eu sou obrigada a ler a Bíblia, então é chato, pô, pra mim. Até que através disso, eu comecei tipo assim, eu vou ler, aí onde rolou aquele interesse de ler mesmo. Vou ficar sem celular. Na verdade, você falou assim, celular é bem melhor do que a Bíblia, então pra eu não ficar sem ele, eu vou ler essa Bíblia. É, isso aí. Né? Eu pensava assim mesmo, eu falava assim, cara, eu vou ler só pra botar um papel lá doido lá, que aí ela lê e fala, ele leu. Mas aí eu não entendi nada da palavra. Eu só colocava, às vezes eu escrevia a mesma coisa que estava na Bíblia. Sabe o que meu filho fazia? Eu falava pra eles assim, eu fazia a mesma coisa. Vocês só vão mexer no celular quando vocês lerem a palavra e mandar pra mim o que vocês leram. Que leu. Aí tá bom. Daqui o mais novo, mais novo dos meninos, porque eu tenho uma de 5 anos, tenho um de 19 e um de 22. Aí o de 19 anos hoje, eu acho que ele tinha uns 16 anos, ele copiava do Google e colava no negócio. A explicação? Ele botava aí caraca, meu filho tá muito fera na Bíblia, cara. Meu filho tá muito fera, Senhor. Que caminho que eu tô dando pra ele. Até eu descobri que ele copiava e colava. Vocês têm noção disso? O que ele fazia comigo? Então, assim, eu não era tão sagaz assim, entendeu? Eu não era tão sagaz assim. Aí o outro brigava, ficava sem nada porque não me enganava, não fazia isso, tá vendo? Aí eu peguei o outro, tá vendo? Mas realmente, a cobrança e isso se torna, e lê também no início. Sim. Eu sempre falo assim, gente, insiste, persiste, porque assim, vocês vão ver que vocês vão lendo e vai fluindo, né? E vai fluindo, porque comigo foi assim também. Eu olhava e falava assim, primeiro que eu começava a ler, nunca terminava. E depois eu falei, cara, e aí eu já falei assim, cara, eu sou crente, eu preciso ler a Bíblia. O pastor fala que eu preciso ler a Bíblia. Então eu vou ter que ler, nem para dizer que eu li. E ali foi fluindo, né? E aí hoje, me fala, como que você... Me conta essa história da laje. Foi ali que você começou a gravar, criou o quadro? Me conta. Sim, então, eu tava na laje, aí eu tava lendo lá as histórias. Se eu não me engano, eu tava no livro de Lucas, porque quando eu tava lendo a palavra, eu não conseguia prestar atenção na palavra. Mas isso eu já tava lendo bastante tempo. E eu, caramba, cara, eu ainda não entendi de verdade as histórias. Uma coisa é você ler por ler. Outra coisa é você entender a história. Por isso que hoje eu consigo interpretar e narrar uma história da forma direitinho. Porque foi muita prática. E aí eu olhei ali e falei, cara, não tô entendendo. Eu falei, por quê? Ainda era o barulho. Ainda existiam barulhos que faziam eu me desconcentrar. E aí eu falei, cara, como assim? Eu falei, Deus, eu falei pra Deus, eu preciso praticar, eu preciso entender a palavra independente do barulho que tiver ao meu redor. Aí Deus falou comigo assim, você já tem um lugar, você já tem um ambiente para você praticar isso. Eu falei, aonde? O único lugar que você não lê e você não fala comigo é na escola. E aí caraca, o único lugar que eu não falo com Deus é na escola. O único lugar que eu não leio é na escola. Porque era medo, era, sabe, vergonha. Vergonha. Eu falei, cara, eu vou ler, e eu vou ler o Novo Testamento inteiro só na escola.
E eu consegui ler. Eu começava a ler, eu ia pra escola. E na escola tinha barulho. Sim, muito barulho. Então, foi lá que eu pratiquei. Eu consegui entender a palavra na escola, com aquele barulho todo. E aí eu ia pro refeitório, ele tomava café, 6 horas mais ou menos, já tava uma barulheira, e eu lia, tum, tum, tum. Eu lia Mateus, aí voltava, porque eu não conseguia entender ainda por causa do barulho. E eu fui praticando. Hoje eu consigo ler independente do barulho, independente do ambiente. Eu posso parar ali e ler, eu vou me concentrar. Porque foi uma prática que eu tive, sabe? E aí, olhando aquilo ali, para aquele cenário, eu falei, cara, agora eu já sei ler a Bíblia, eu já sei interpretar. Aí eu falei, pô, e eu achava a Bíblia chata, né, cara? Eu falei, vou criar um quadro disso. Pô, ler a Bíblia é chato, vou colocar. E aí eu peguei meu celular, que era o Moto G na época. Falei, cara, vou começar a gravar vídeo pra internet. Aí peguei, botei ele em cima da caixa d'água. Atrás, né, tava um tijolo. E aí eu colocava o celular ali. Só que eu gravava, né, vinha aquele verão, aquele sol. E o celular esquentava. Eu tinha que pegar o celular, onde tava ali o tijolo. Botava numa camisa úmida. E aí esperava ali. Aí esfriava, eu colocava de novo e gravava. E foi assim, eu fui começando a explicar as histórias. Eu falava, cara, aí o meu primeiro vídeo na época foi Caim e Abel. Eu falo, cara, a história da Bíblia é muito doida, porque eu tive até hate sobre essa frase. A Bíblia é uma comédia, eu falei assim, né? Falei, cara, às vezes a Bíblia é uma comédia, né? Porque me fez rir, só que as pessoas entenderam o lado errado. Que eu falo, pô, chegou Caim, foi lá, matou Abel, aí Deus chega pra ele e fala assim, ô Caim, onde é que tá teu irmão Abel? Eu não tô vendo ele aqui. E aí? Aí vem, Caim, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Eu falei, rapaz, se eu falo isso pra minha mãe, eu tomo um tapa. É verdade. Rapaz, não ia dar não, meu filho, minha mãe ia virar minha cara na hora. E Mateus ia trocar de nome. E aí eu falei isso, né, na internet, aí muita gente curtiu, muita gente gostou. O vídeo na época pegou 300 mil, assim, para primeiros vídeos, né, viralizaram. E eu, caramba, cara, como é que pode? E aí começou a fluir, na época era só TikTok, né, então foi uma plataforma que me ajudou bastante na época. E aí começou, cara, aí eu falei, cara, eu vou começar a criar quadros sobre isso. E aí veio, ler a Bíblia é chato. Depois, né, de muito tempo, veio o JB, que era o Jornal Bíblico, esse é o meu conteúdo. É o carro-chefe, né? Tem até tempo que eu não faço ele. E muita gente pede, muita gente. Mas o Mateus começou na Laje, gravando vídeo na Laje. E por isso me apelidaram Menino da Laje. Era Menino da Bíblia, depois foi para Menino da Laje. Mas você já mexia com a internet pra você ter essa coisa? Ah, vou fazer vídeo pra internet. Não, eu não mexia. Ou você via e você falava, cara, eu vou falar de Deus pra esse povo. Vou falar de Jesus pra esse povo. Tipo assim, eu gravava vídeos ali na época, antes de começar a gravar vídeo sobre a Bíblia, né? Eu falava uns videozinhos meio tipo, da trend, sabe? Trend de TikTok na época. E o meu pai sempre falava comigo que a internet era um lugar que dava pra crescer. E aí eu olhava ali, só que eu fazia o que todo mundo fazia, sabe? Eu falei, cara, vou tentar trazer a Bíblia. Meu pai e minha mãe no começo, assim, não era algo muito, como que eu posso dizer, visível para eles, né? Não olhavam isso como algo que ia crescer como cresceu hoje. Mas eles, por ele ser bem tradicional, eles não acharam, não ficavam impactados? Tipo, você fazer algo, algo que fala da Bíblia, que faça Mas rir. em forma de comédia. Isso, eles não ficaram assim, Mateus, vigia. A minha mãe falava pra mim tomar cuidado, né? Tipo assim, toma cuidado e tal, pra você... Porque ela achava que eu tava, tipo, invertendo pelo fato de eu estar interpretando de uma outra forma, entendeu? Mas não era que eu tava invertendo a Bíblia, eu só tava trazendo a Bíblia pros dias de hoje, pra todo mundo entender. Tanto que eu contava as histórias, as pessoas, caraca, eu já passei por essa passagem várias vezes, mas eu nunca entendi dessa forma, porque eu expliquei daquela forma. Mas assim, nunca teve nenhuma implicância, era só um cuidado. Né? Claro. Minha mãe, pô, Matheus, toma cuidado e tal. Cuidado com o que você vai falar, entendeu? A Bíblia é assim, assim, assado. Pelo fato dela estar muito grudada com a pastora, entendeu? E a pastora também falava comigo. Ei, Mateus, me fala uma coisa. Como que você... Eu sei que seus pastores viajaram para Israel e você teve uma parte nisso. Sim. Me conta um pouco dessa história e... Me conta primeiro um pouco dessa história, que aí eu faço outra pergunta. Então... Quando os meus pastores receberam esse convite para ir para Israel, eu estava trabalhando numa empresa de acrílico, né? Fazer os potinhos que vende para açaí, essas coisas que você se serve. E aí, tanto que aqui na região, vende pra caramba. E aí, nessa época aí, eles receberam o convite e eu, caramba, cara, legal. Aí minha mãe falou, filho, eu
Eu, Michele, vou doar minhas horas extras, né? Vou trabalhar, vender os potes de Israel, que o nome do pote era pote de Israel, mas a gente que apelidou isso, né? Uhum. É. O pote original era outro nome, mas a gente falava, cara, os potes de Israel, ela. É. E eu vou vender esses potes por fora do que a gente já vende, no trabalho normal, horário normal. E esse extra vai ser pra eles, que esses potes, todo o dinheiro arrecadado desses potes vai ser pra eles. Ao invés de a gente receber comissão por isso ou algo do tipo, não recebia. E eu, cara, eu vou nessa também. E aí começou a vir pessoas, né? Algumas pessoas começaram, outras não terminaram, assim. Pessoas que ajudou no começo, mas depois parou. Mas a gente entende, né? Uhum. E eu fui com a minha mãe, fui no embalo. E aí, tipo, eu ia de manhã pra escola, chegava da escola, ia pro trabalho. E fazia hora extra e ficava até meia-noite, às vezes 2 da manhã, entendeu? Aham. E aí tinha que acordar cedo no outro dia e a gente fazia isso. E eu só tinha um intervalo de mais ou menos 1 hora para poder gravar meu vídeo, que era o horário do almoço, entendeu? Então eu fazia isso. E eu falei, cara, eu vou ajudar meus pastores, vou abençoar meus pastores. Eu comecei a fazer isso. Só que nessa época, a internet não tava, como que eu posso dizer, muito grande, entende? Eu tive um boom num vídeo, mas não foi suficiente para que ele subisse, eu ganhasse bastante seguidor e visibilidade. Mas eu continuei gravando, continuei postando. Às vezes pegava 1.000, pegava 500 pessoas só, mas eu continuei postando, continuei gravando. Porque a minha intenção era só espalhar o evangelho, mostrar para as pessoas que a Bíblia era diferente. E aí eu recebi o chamado para ir para as entregas com o pastor. A gente trabalha de segunda a sexta, sábado era o dia da entrega. Eu poderia optar por ficar em casa, mas eu ia para as entregas com ele. A gente ia numa Palio, e aí, cara, cada lugar que a gente entrou, cada morro doido, para entregar os potes de Israel. E aí eu fui com ele. E enquanto eu ia com o meu pastor, além de aprender, porque ele sempre me aconselhou, Deus começava a fazer na internet. E aí eu chegava em casa, eu via as visualizações subindo, eu falava, caramba, cara, que doideira é Você essa? olha assim e fala, cara, Falo, nada caraca, demais, né? Você Tipo fala assim, assim, como assim? Tá crescendo? Eu só tô postando normal, mas amém. Continuei indo, continuei trabalhando, continuei indo lá para as entregas. Até que um dia os meus pastores finalmente, né, conseguiram arrecadar o valor todo. E aí foram para essa viagem. E aí, enquanto ele estava nessa viagem, né, eu estava em casa gravando vídeo, postando. Aí chegou, se eu não me engano, foi março, a pastora chegou em mim, que ela já tinha voltado de viagem, e falou: Filho, eu não sei o que é, mas assim, não dá. Primeiro, não dá para você continuar trabalhando com a gente. Mas assim, eu acredito que seja algo de Deus, porque talvez seja até o momento para você focar mais naquilo que você está fazendo, nos seus vídeos. E eu olhei aquilo ali, tava triste por eu não estar mais trabalhando, né? Porque era meu dinheirinho. Mas eu pensei, falei, caramba, cara, sei lá, ela tá pedindo para mim sair, mas tá falando que é para mim ter mais tempo para gravar. Pô, tem alguma coisa nisso. E aí eu fui. E comecei a focar na internet. Aí postava 3, 4 vídeos por dia. Aquela sequência caraca, de 3, 4 vídeos por aí a dia. sequência de 1 por dia foi para 4. É Aí muita ficava 4 criatividade, por hein, dia. filho? É, É um a Bíblia, propósito mesmo, a Bíblia tem muita história, cara. Eu tinha conteúdo direto. É um propósito mesmo, porque para você ter conteúdo, né, assim, 3, 4 por dia, É bem difícil. Mas assim, Deus já me deu a criatividade. ele já diz para você o que tem que Ele fazer. já fala comigo. E eu sei que se eu não ler a Bíblia, eu não tenho conteúdo. Se eu não parar para ler aqui, eu não vou ter um conteúdo assim, claro, da palavra. Eu sempre vou errar em alguma coisa. Então é meio que um teste de Deus comigo, Aham. entende? Por isso que às vezes por exemplo, se tiver um dia que eu não postei muito vídeo sobre a palavra, é porque naquele dia ali talvez eu não parei para estudar sobre aquela mensagem. Porque eu não gosto de entregar algo que a gente não está vivendo, entendeu? Claro. Então, tipo, eu sempre leio a palavra para poder ter aqueles conteúdos e Deus entrega muito mais. E aí caraca, cara, eles estão crescendo aqui, 4 vídeos por dia e eu postando as histórias. E aí em 2023, em novembro, eu bati 10 mil, meus primeiros 10 mil. Falei, caraca, 10 mil. 10 mil pessoas. Legal, vou continuar. Em dezembro eu tava com 80 mil. Aí eu falei, Caraca. caramba, cara, como assim? E aí eu entendi o jogo. Eu entendi o jogo da internet, né? Quanto mais você entrega, mais você tem. Então, tipo assim, falei, cara, eu vou aumentar. Aí teve dia que eu postava 6, teve dia que eu postava 5, teve dia que eu postava 4 vídeos por dia. Mas o dia que eu mais postei foi um que eu postei 7 vídeos. Postei de manhã, aí passou um intervalo de 1 hora, eu postei outro. Aí passou 2 horinhas, eu postei outro, e foi assim.
Mas eu sempre tive essa constância, 3, aí 4, aí ficava, às vezes diminuía para 2. Uhum. E aí começou a crescer, cara. Aí eu fui, em janeiro eu tive até um convite para ir no Maracanã. Quando eu fui no Maracanã, eu vi que tinha 50 mil pessoas no estádio, né? E eu falei, caraca, mano, tem 50 mil pessoas aqui. E 80 me segue, 80 mil aí, me ó. segue. Olha quantas Aí eu, pessoas olhando. caraca, eu falei, pô, eu ainda tenho mais que isso aqui. Eu falei, não, olhando assim, eu falei, caraca, eu tenho mais que isso aqui. Aqui só tem 80, eu tenho. Aqui só tem 50, eu tenho 80 mil. E aí, na época, até o meu tio, o Rogerinho, olhou pra mim e falou, filho, pra você ver o tamanho que você é, né? Como que Deus tá agindo na sua vida. E aí fui pra 100 mil, aí 200, e hoje, graças a Deus, aí estamos no bastante seguidor. Mas, assim, é tudo pra Deus, né? Sempre no propósito, isso que importa. E eu queria saber de você, qual foi a lição mais forte que você teve nesse processo? Porque assim, a gente ouvindo você falar, parece que tudo é só mil maravilha, né? Não. Parece que é tudo muito, é muito mil maravilha. Mas qual foi a lição, assim, Matheus, que você teve do dia que você não queria gravar, não queria ler, mas você foi, você fez, porque Deus tem um propósito na tua vida? Qual foi a lição mais forte desse seu processo? Então, a lição que eu levo, que eu carrego hoje é que, assim, a gente que é influenciador, a gente que talvez tem pessoas que nos seguem, assim como você também tem pessoas que estão nos assistindo aqui, a gente acha que as pessoas que estão do outro lado são pessoas que talvez só tá no dia bom. Nem todo mundo tem seu dia bom. Nem todo dia a gente tá bem consigo mesmo. E teve várias vezes que eu olhava ali pra câmera e falava, cara, eu não vou gravar, não vou postar vídeo, não vou fazer isso. Teve épocas que eu parei literalmente de gravar. Sério? Parei mesmo. Eu falava, cara, eu vou parar, vou parar. Só que existia algo que despertava em mim, falava, cara, não é só sobre seus vídeos, Matheus. Você tem que entender que não é só sobre isso, Não sobre é sobre visualização. você. Não é sobre você. É sobre alguém que eu quero tocar através de você. É, Se você parar, pessoas param. Se você desistir, verdade. pessoas desistem. Então, assim, eu entendo que hoje eu posso ser uma raiz na vida de outras pessoas, sabe? Hoje o meu testemunho pode chegar até outras pessoas. Então, tipo assim, se eu desistir, como que talvez alguém que tá vendo esse vídeo aqui, que tá assistindo esse vídeo aqui, vai permanecer de pé? Cara, se ele que tem tantos seguidores, se ele que tá na igreja desde pequeno, ele parou, eu vou parar também, eu vou desistir também. E diversas vezes, quando eu ia desistir, eu olhava só na rede assim, via um comentário. Aí a pessoa, cara, obrigado por esse vídeo. Teve uma menina, né? Eu nunca me esqueço, uma menina que falou que tava indo se suicidar, cara. E viu o vídeo. Eu falei, cara, é possível. É, Eu falei, é mentira. Eu falei, é mentira. não pode, Como né? que no momento desse ela assiste um vídeo? E era Deus, pô. Eu É entendi Deus. que era sobre isso. E por isso que eu passei por diversos processos. Tantos processos de desistir de ler, tantos processos de desistir de gravar, processos de talvez não ir nem pro trabalho para não abençoar meus pastores. Mas eu entendi que a gente precisa honrar o chamado que Deus nos deu. Sabe? O escolhido já não tem escolha. Toda Verdade. pessoa que é escolhida não tem escolha. Mas é por quê? Porque Deus está me obrigando a viver o chamado dele? Não, ele está te convidando para você ser participante da obra dele. Então, quando você entende isso, a chave da sua vida muda, sabe? Então, tudo muda na sua vida. Então, foi isso que aconteceu. Eu tive muitos processos, muitos momentos difíceis na minha vida, mas todos eles me fizeram ser mais forte. Verdade. É isso que nós precisamos entender. E o processo é isso, é para fortalecer mesmo, né? É isso aí. Senão, como é que fica? É. Deixa eu te falar que a gente já tá indo pro final. Que isso, Pra já? você ver, gente, passa muito rápido, vocês não estão rápido, entendendo. gente. A gente vai falando, e quando a gente vai falando de Deus, a gente vai falando de Deus, a gente vai falando de Deus, vai falando de Deus, e fica aqui, ó, 3 dias, tranquilão. Vai até amanhã. Aqui, deixa eu te falar. Você tem 21 anos, Uhum. 21 anos, Tinha um só. casado. Já. E casado, me conta essa história, minha filha, como é Rapaz. que é isso? Cara, é algo maravilhoso, né, cara? Não tem como negar. Tipo, minha esposa, que inclusive tá aqui, né? É verdade. Ela é a mais linda Ah, do mundo. ah. Assim, a gente teve bastante processos difíceis também, né? Hoje o nosso casamento é um milagre, porque teve muito impedimento, muitas coisas que, assim, palavras negativas, pessoas que não apoiaram, né? Então, assim, a gente permaneceu, cara, firme. A gente falou, chegou, né, na data de janeiro ali, aí ela até falou assim pra mim, bom, você quer namorar comigo, mas eu só vou se você não desistir.
Você precisa me prometer que você vai e tal. Porque ela sempre me olhava meus vídeos, né? Me via, me conheceu antes de gravar vídeo pra internet. A gente tem 5 anos de história, tipo, se conhece. Mas só depois de um bom tempo que a gente foi namorar, porque foi muito complicado. Então ela viu quem o Matheus era, né? Uma pessoa legal, uma pessoa maneira, um menino gentil. Então, assim, isso aí fez com que ela se apaixonasse por mim. Mas ela falou, ó, eu só vou se você for mesmo, não me enrola não. Aham. Aí eu não enrolei, Pô, que né? isso, cara? Eu sou um homem de Deus. Vou te enrolar? Que é isso? Não, é Pô. que ela tava com medo de eu desistir no meio do Aham. caminho, né? Eu falei, não, eu vou te provar que eu sou abençoado. Noivei, namorei, noivei, casei. Tudo Que rápido. nem ela percebeu Deu nem tão tempo de rápido. respirar. Se você perguntar pra ela, tu lembra de algum? Cara, eu lembro quando ele botou aliança assim, pra namorar, mas agora eu já tô casado, não sei o que aconteceu. Então foi isso, assim, meu casamento é algo maravilhoso. A gente vive momentos bons, assim como a gente passou por muitos momentos difíceis. Ainda mais no início do casamento é muito difícil. A gente é bebê ainda, entende? Mas, assim, tô muito feliz, sou muito grato. Muito bebê, porque tu casou o quê? Em Eu casei em fevereiro? fevereiro, por ter Aí, ó. pouco tempo. Ih, filho, tu ainda tá em lua 6 de meses mel. só. Ainda tá em lua de mel, mas é benção. Casamento é benção. Muito benção. E vem cá, e foi rápido assim, e Deus ainda te deu uma, ó, sem barulho, paz, porque casou, ó. Apesar que mulher faz barulho, né? Vai. Não, Mulher ela fala, é tranquila, ela é tranquila. Ela Aí, é tá vendo, tranquila. amor? Tá vendo? Mulher tranquila, cara. Isso é coisa da tua cabeça, É. né? Você ganhou, olha, tranquilidade para ler tua Bíblia. Quando tu aprendeu a ler Bíblia no barulho, Deus te deu um casamento. No casamento, aí fiquei tranquilo. Aí fiquei na Ficou paz. tranquila, e agora você tá assim, Deus, eu não consigo ler em paz, tem que mandar barulho aqui que eu não aprendi. Programei minha mente a ler Ali no barulho. no barulho, agora tá uma paz. Daqui a pouco ele manda filho. Daqui a pouco, você quer barulho? Então vamos Então, lá. beleza. Vamos para filho. Aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa. Qual o recado que você deixa para os jovens? Em relação a uma vida com Deus, em relação a abrir mão de coisas, sabe? Porque ser jovem e ser crente, ser crente, eu digo nem ser de Deus, se entregar, é muito difícil, Sim. né? A gente vê até né, juventudes em liderança, né? Não é liderança que fala, gente, como é que é? Como é que é, ô Léo? Meu Deus do céu, lá nos grupos, lá na igreja, onde tem de jovens, adolescentes. Nos departamentos, isso aí, nos departamentos de jovens, o quanto a gente vê pessoas entrando e saindo exatamente Sim. por isso, até porque começa a namorar, Sim. e aí às vezes não quer casar rápido, e às vezes não. E assim, essa coisa toda acaba confundindo. Eu queria que você, na sua infinita, né, experiência de ser jovem e estar na presença do Senhor, o que você diria para eles? O que vale a pena? Vale muito a pena. Você estava falando sobre abrir mão, né? Ser jovem, ser cristão, você já está abrindo mão de uma coisa. E eu sempre tento dizer isso para as pessoas, que tudo aquilo que você perde no mundo, você ganha em Deus. Então, assim, se você hoje você é um jovem, você está afastado, porque você acha que no mundo, sabe, as propostas são melhores, eu tenho algo para te dizer, aquilo que Deus tem para derramar na sua vida é muito melhor. É muito melhor do que balada, é muito melhor que bebida, é muito melhor do que qualquer proposta que Satanás possa apresentar para você. Você precisa entender isso. A própria Bíblia diz que Nabucodonosor, ele apresentava banquetes para Daniel. Ele apresentava banquetes para jovens, pessoas que eram como nós, mas Daniel recusava. E sabe, isso não tornava Daniel melhor, só tornava ele mais parecido com Deus. Então, todas as vezes que você nega algo do mundo, você se torna mais um no reino. Então, assim, recuse propostas, abra mão de coisas para você viver o extraordinário de Deus. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Daqui a pouquinho você volta e fala, Matheus, realmente, abri mão e valeu a pena. Amém. Então, Amém. é isso que eu sempre tento carregar comigo, sabe? Jesus, ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Então, assim, tudo que eu preciso eu encontro nele, tudo aquilo que eu quero eu encontro nele. Não é sobre conquistas, não é sobre visibilidade, não é sobre reconhecimento, até porque eu não estou aqui por isso, não estou aqui para isso. Meu propósito sempre foi espalhar o evangelho, e é isso que tem me feito chegar aonde eu estou. Se eu estou aqui é porque Deus permitiu. E você pode viver isso também, você pode viver o extraordinário dele. É só você
obedecer. É isso aí. Mateus, a Bíblia é chata? Nunca. Não é Nunca. não? Não é não. Não é não, gente. Não é não. Aqui, pra finalizar, Fala aí. eu vou fazer um bate-bola contigo rapidinho. Bora. Ó, se você não aguentar pressão, que eu não aguento. Tipo assim, se me perguntar, eu posso estar sabendo de tudo. Se me perguntar e eu tiver que responder rápido, eu fico doida. Então eu vou fazer contigo aí, galera. Rapaz, é Vou perguntar terrível, e hein? você vai ter que dizer a primeira coisa que vem na tua cabeça. Eu não quero saber. Rapaz. Ó, Vamos lá. vamos lá. Um versículo que define sua vida hoje. Que te define hoje. Romanos 12:2. Eita, foi tão rápido que eu nem terminei de... Já foi junto. Vai, de novo. Vai, qual que é? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai através da renovação da nossa mente. Lugar que você ainda sonha em visitar. Lugar que eu sonho em visitar é Israel. Israel? Israel. Um pregador que te inspira. Um pregador que me inspira é André Fernandes. Uma música que você tem ouvido muito. É ele. É ele? Esse. Já falar, tá pensando muito. Casamento em uma palavra. Casamento tem uma palavra. Amor. Uma comida que não pode faltar. Estrogonofe. De frango ou de carne. Tem que te falar. Frango. Aí, ó. Gente, estamos finalizando. Já? Já estamos finalizando e eu quero te agradecer. Obrigado. Te agradecer por essa conversa, assim, Amém. eu fico muito, você tem a idade para ser meu filho, né? Você tem a idade do meu filho mais velho. E eu fico muito feliz de ver jovens, essa geração, né, querendo mais de Jesus. Meu filho ontem entrou lá em casa e falou, mãe, você viu aquela Bíblia branca que eu gosto de estudar? E aí vê se não tá no quarto do seu irmão. Aí ele foi lá, sabe? Não, eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar, porque a gente se apega. Não tem uma coisa Sempre assim? tem uma que é o xodó. É o xodó. Que às vezes eu vou catando a minha, que eu tenho 850 milhões de Bíblia, mas eu vou catando aquela. Eu fico, gente, cadê essa? Cadê essa? E aí eu falei, cara, não é sobre você forçar, mas é sobre você orar para que isso aí. derrame sobre a sua casa e que Deus faça. Sabe, eu aprendi muito isso na vida dos meus filhos, não ficar, você vai pra igreja, você vai ficar lendo, você vai fazer. Depois de um tempo, eu via que realmente eles achavam chato, Isso. não vou fazer. E aí Deus tem derramado sobre a minha casa e é o que aconteceu na sua vida, da sua mãe, ter derramado sobre a tua casa. Então eu fico muito feliz de ver jovens assim, nessa geração, amando Jesus. Amém. Muito obrigada, Mateus, pela tua presença. Eu que agradeço, eu fico muito feliz pelo convite. E, cara, gratidão vocês que assistiram até o final. Muito obrigado aí, vocês, meus seguidores. Vocês vão ver esse vídeo aqui, eu tenho certeza. Então, muito obrigado por me seguir, por me acompanhar. E esse foi um dos melhores podcasts que eu já fui também. Já estive em vários, mas esse aqui foi um dos melhores que eu tive. Então, porque o lugar que a gente pisa, a gente já sente a presença. Quem é do Espírito já vê. Então, eu já senti a presença de Deus, já senti paz, já me senti em casa. Muito obrigado pelo convite. Você é uma mulher abençoada. Então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tenha certeza que Deus está blindando a sua casa, está blindando os seus filhos e tudo aquilo que você... Às vezes você pensa que você está agindo de uma forma errada, ou às vezes você acha assim, cara, será que eu estou educando da forma certa? Mas Deus já te deu o dom, Deus já te deu a sabedoria, Deus já te deu o conhecimento. E eu tenho certeza que você carrega o Espírito. Então, é isso. Que Deus te abençoe. Que lindo. E vamos pra cima. Amém. Obrigada, gente. Amém. E sabe o que eu fico mais, assim, que eu fico encantada? É porque é isso. É as pessoas poderem sentir a presença de Deus. Sim. Porque é isso, é pra isso que a gente é. Porque a gente tem que ser a Bíblia andando, falando e por onde a gente tá, né? Gente... Quero agradecer a vocês, chegamos ao fim, eu tô com o negócio aqui, ó, que tá puxando, mas vamos lá. Chegamos ao fim, muito obrigada por vocês estarem aqui, né, vendo, disponibilizando o tempo de vocês, sabemos aí que a vida tá corrida, mas, ó, não é à toa, não é em vão. A palavra de Deus, como eu sempre falo, não volta vazia. Deus, Ele quer fazer algo na sua vida, Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer restaurar, Ele quer libertar, e você pode ter certeza que o óleo derramado sobre a sua cabeça derrama sobre a tua família. Aleluia. Então é isso,
deixa sentir, deixa as coisas assim fluírem, ler a palavra, ora, mesmo você dizendo assim, eu não sei orar, Deus, não sei se Deus vai me ouvir, se entrega, tenta, fala com ele conforme você sabe. Deus não está aqui para ver uma oratória perfeita, não, ele quer o teu coração. Então derrama sobre ele, você vai ver que muitas coisas hoje que não tá dando que tá dando errado e que você tá batendo cabeça é porque você não deixou fluir o teu chamado. Verdade. E você vai ver as coisas acontecerem. Então, para finalizar totalmente, não posso deixar de falar que vocês sejam lamparina acesa por onde vocês passarem. Se inscrevam no canal, manda lá, compartilha, comenta. Mas o que, gente? Falei tudo? Dá like. É isso aí, galera. Não é por mim, mas é para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas, para que vidas sejam transformadas. Aleluia. Beijo!